Agora a gente vai falar de saúde, porque nós recebemos a reclamação de pais que procuraram o serviço do Hospital da Criança em Chapecó e encontraram um local lotado e muita demora no atendimento. Eurico chegou no Hospital da Criança antes das 10 da manhã. Veio em busca de atendimento para o Samuel, de 5 anos, que estava com muita tosse e dores no peito. Antes, passou pela unidade de saúde do bairro Santa Maria, mas não foi atendido. Me mandaram para cá que não tinha médico lá. Estavam de férias, né? Eu procurei vir aqui, mas até agora ninguém me atende. A gente pergunta, não tem médico, daí estou com meu filho aqui desde as 20 para as 10 da manhã. A Chayara chegou ainda mais cedo com a filha de 2 anos. A menina estava com febre, mas no começo da tarde ainda não tinha passado da triagem. Fica muito complicado, né? Porque se a gente dependesse de outra coisa, a gente ia, mas a gente depende daqui, não tem como ir. Os médicos demoram muito, não sei o que eles fazem lá. Tem bastante mãe ali com criança com febre, chegaram quase 9 ali, 10 horas, também nada de ser atendido. São 2 entre muitos pais que esperavam atendimento no hospital na tarde de ontem. A maioria chegou ao local ainda pela manhã e teve gente que desistiu de esperar. Uma situação que vem se repetindo essa semana. Na terça-feira, um telespectador do Balanço Geral registrou essas imagens. O vídeo mostra o grande movimento e a demora no atendimento no Hospital da Criança. Só para vocês verem aqui como é que tá. Aqui. Não tem médico para atender. Olha aí, tá. A situação tá precária. Nossa, menina, tu não imagina, né? Essa tosse judia bastante, tá com dor já sobre o peito dele, né? Ameaça com pneumonia. Aí fica ruim eu trazer aqui, estou esperando até agora, né? Até tô com a fichinha no braço dele ali até agora, mas a gente não vê resultado, né? Pois é, e para falar sobre essa situação, na unidade a gente convidou para vir aqui no estúdio pediatra e diretor técnico do Hospital da Criança, o Dr. Walter Cavalli, e também a diretora técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó, então a doutora Aldarice Pereira da Fonseca, que vão trazer mais informações sobre esse assunto. Primeiramente, doutor, boa tarde para você. Nessa época do ano, aumenta realmente o número de atendimentos na unidade no hospital, enfim? Bem, boa tarde. Isso é verdade. Sazonalmente a gente já está sabendo de que quando chegar o inverno, principalmente na entrada do inverno, as doenças respiratórias aumentam em grande quantidade. E principalmente nas crianças que são as mais vulneráveis, que têm menor, digamos assim, qualidade no sentido de imunidade, né? Certo. E por isso que tanto a gente preza pelas vacinas e, sabe, orienta, e é isso que a gente principalmente faz, sabe? Mas a gente sabe exatamente isso, todo ano se repete essa situação. Só que a gente precisa entender o seguinte, que o hospital é um hospital que não deixa de atender, como eu ouvi agora na reportagem, não tinha médico, médico tinha. O que ocorre é de que nós temos uma classificação de risco. Estava mostrando aí a criança com o sinalzinho verde no braço, essa é a criança que deve ser atendida sem prioridade. A prioridade é o vermelho, a prioridade é o amarelo, a prioridade é o laranja, essas que são crianças. E quando nós temos, às vezes, umas crianças lá que vêm acidentadas, a gente prioriza tudo aquilo, para todo o atendimento, o médico fica em cima dessa criança. E nessa semana nós tivemos 4 acidentes graves sendo atendidos, atropelamentos, crianças que vieram de fora com situação de insuficiência cardíaca grave. O hospital, nessa hora, para. Não há como atender uma criança com, às vezes, uma coisinha mais não tão pesada e deixar aquela coitada que, se você disser esperar um pouquinho mais, vai perdê-la. Isso é com certeza. Então, prioridade. E nós prezamos, além de prioridade, a segunda coisa é a qualidade. E não é que a gente não deixe por último a questão da quantidade, a gente faz o que é possível. Tanto é que nós chegamos ao ponto de ter até 300 atendimentos em um dia. Olha, na verdade são 2 pediatras de manhã, 2 de tarde, e mais um reforço no fim da tarde e 2 à noite.
Na verdade, esse é o nosso staff, né? Então, a gente, dentro do limite, eu simplesmente acho que nós fazemos muito além do que a gente deveria fazer, até, não é que deveria, que a gente poderia até eventualmente fazer. E eu estava vendo eu fui passar no hospital agora de manhã, e das 6 horas até as 10 horas nós tivemos 48 atendimentos de criança, em 2 pediatras. Isso é um tanto quanto... Número alto. Número altíssimo, acho eu. Tá? E isso é assim, se a gente for aumentar a questão da quantidade, nós vamos perder a qualidade, que o hospital não quer perder isso, porque nós temos lá serviço assim, de internamento de crianças que têm problemas diversos, nós temos cirurgias, nós temos um serviço de oncologia que nós podemos dizer assim, eu vejo sempre as mães falando que tão bom que não precisem mais ir a Florianópolis, que tem aqui, que é o hospital da gente, que é o hospital da casa. Eu só vejo elogios, principalmente na parte interna lá. Ocorre que a porta é um pouco complicada, a gente sabe, isso é um problema no mundo inteiro. Pronto-socorro sempre vai ser uma área de atenção. Agora, diretora, uma pergunta também repassada pelos nossos telespectadores no sentido de que por que centralizar só no hospital se não poderia fazer esse atendimento também nas UPAs? Poderia explicar para a gente também, nesse sentido, essa estratégia colocada também? Boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde. Então, nós temos 26 unidades de saúde da família, com 53 equipes da estratégia de saúde da família, que são médicos, que estão habilitados a atender criança, mais 16 pediatras, atendendo por sistema de agendamento. Certo. Tá? Mesmo com o agendamento, são deixadas 2 fichas pela manhã e 2 à tarde por médico, para atender os casos que não possam esperar para ser agendado para outro dia, tipo vômito, febre, uma crise hipertensiva, um problema, né, com uma glicemia alterada, toda essa questão. Foram atendidas, em média, 160 crianças de 0 a 12 anos por dia, né, cerca de 58 mil atendimentos no ano. A maior parte desses atendimentos são de puericultura, que é uma coisa muito positiva, tá, que é prevenção. E as outras doenças são sazonais. No verão, gastroenterite, diarreia, vômito. E no inverno, obviamente, a questão das infecções respiratórias. Então, a gente orienta que as pessoas primeiro vão na unidade de saúde, que sejam acolhidos pela enfermagem, que seja feita uma avaliação, a equipe está preparada para isso, né? E aí, então, vai ver a necessidade de ir para o hospital ou não, né? A UPA, o pronto atendimento da IFAP, atende crianças, sim, até pela distância que tem, né? Já a UPA, pela proximidade com o hospital infantil e pelo volume que tem de demanda, tá? Não atende criança, atende a partir de 12 anos. Mas as unidades estão todas abertas, atendendo todos os dias de segunda a sexta. E uma coisa bem importante, assim, para os pais, para as famílias, tomar os cuidados preventivos. Certo. A questão da ventilação dos ambientes nesse momento, que fica todo mundo fechado, aglomerado, porque os vírus eles se transmitem pelas gotículas, pelo ar, pelas mãos, né? Lavar as mãos com frequência, hidratar bastante as crianças, né? Alimentá-las bem, protegê-las do frio e evitar essa coisa aglomerada nas creches, deixar ventilado, no ônibus, enfim, tomar cuidados preventivos. E no momento que começam a aparecer os primeiros sintomas da doença, começar a hidratar e orientar, enfim, e procurar a unidade básica. No momento que não tiver como atender essa demanda, vai ser então encaminhado. Mas essa questão que eles falam que foi na unidade e foi dito orientado para ir, tem que ver como é que é isso mesmo. Essa questão que o doutor fala é bem importante, a classificação de risco, porque naquele momento que uma mãe está com um filho com febre, com algum problema, aquele é o problema mais importante do mundo daquela pessoa naquele momento. Só que tem outras pessoas que nesse momento podem estar com risco de morte e tem que ser atendido com prioridade. E isso a população tem que entender, que quando você tem um sintoma leve, quando tem alguma coisa que não é classificada como um risco maior, certo, vai ter que esperar, sim. Para esses períodos em que, como foi colocado, que pode ter esse aumento, existe alguma outra estratégia, além dessa questão das orientações, para que as famílias também façam esses encaminhamentos para conseguir dar conta dessa demanda? Ou esse atraso colocado pelos nossos telespectadores está considerado dentro da normalidade, já que isso, como o doutor colocou, está lá naquela classificação verde, que é de um risco menor? Está dentro dessa normalidade ou se pensa em alguma alteração nesse sentido também? No momento que começa a adentrar o inverno, as doenças respiratórias
ambulatórias começam a aumentar, nós trabalhamos em parceria, né? Tanto a rede municipal com o hospital infantil, e vamos pensar em estratégias assim, de se a gente consegue priorizar os atendimentos de criança, quem sabe nessas consultas fazer uma avaliação melhor dos adultos, já que temos a UPA. Então nós precisamos conversar e nos organizar para o enfrentamento disso, mas nesse momento isso é previsível, é esperado, né? Provavelmente quando chegar realmente o inverno, talvez a gente tenha um quadro um pouco pior e a gente precisa tomar atitudes diferenciadas sim. Bom, gostaria de agradecer a participação de vocês, esclarecimentos importantes. O doutor quer encerrar, fazer uma última colocação, talvez? Não, essa questão, assim, eu acho que orientar, às vezes, o pai, eles estão orientados. Ocorre de que não, na minha visão, eles não fazem, às vezes, tão bem quanto deveriam, mas, assim, quando é prioridade no hospital, vai ser prioridade. Agora, deixaram de ser atendidos? Não. Só os que acharam que deveriam chegar em casa mais cedo, que não poderiam esperar, mas quem estava mal foi atendido com certeza. Importante justamente fazer esses esclarecimentos para a comunidade, agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Esse espaço está sempre aberto, tanto para a comunidade que quer pontuar, quanto para ter esse contraponto e colocar também a situação para que as pessoas entendam realmente como é feito o atendimento. Obrigado mais uma vez, uma boa tarde para vocês.